Olá vocês! Vou mostrar pra vocês como eu sou atenciosa, fofa, leio todos os comentários. Semana passada eu fiz um vídeo com os meus 23 convocados pra Copa do Mundo e muita gente entendeu, muita gente concordou, mas também tiveram algumas dúvidas, alguns pontos, até alguns ataques, né? Mas a gente vai falar disso agora. A verdade é que eu falei o seguinte, que gerou um pouco de dúvida. Eu convoquei 3 laterais esquerdos e muita gente não entendeu, eu vou explicar na segunda parte do vídeo. E a minha opinião, a minha seleção, se der errado, a culpa é minha, né, gente? Tá tudo bem. E eu falei sobre o Jeromel e foi aí que gerou um pouco de polêmica, porque eu disse que pra mim, na convocação, a zaga titular deveria ser uma zaga que joga atualmente na Europa, que está em grandes times marcando grandes jogadores, porque esses jogadores já vão chegar prontos para a Copa do Mundo, porque eles já estão jogando a Champions League contra outros grandes jogadores que também estarão em outras grandes seleções. E é esse o grande ponto. Muita gente respondeu, mas Luana, o Jeromel jogou 10 anos na Europa. Sim, ele jogou muito tempo na Europa. Para quem não sabe, ele começou a carreira dele na Europa, ele foi muito cedo para Portugal, ele jogou no Chaves pela segunda liga, depois ele foi muito bem e foi pro Vitória de Guimarães, foi super bem, tanto que foi eleito um dos melhores jogadores do campeonato e foi super bem reconhecido, ficou 4 anos em Portugal e foi pra Alemanha jogar a Bundesliga. Quando ele chegou na Alemanha, ele jogava pelo Colônia, teve 2 temporadas fantásticas, foi eleito 2 temporadas seguidas melhor zagueiro do campeonato, só que ele começou a entrar numa onda de regularidade, assim como o clube, como o time, que não é um grande time de grandes feitos que participa de grandes campeonatos. E foi aí que ele foi pra Espanha jogar no Mallorca. É aí o momento de virada, né? Porque ele não foi tão bem, ele não conseguiu garantir a titularidade e acabou no Grêmio, chegou um pouco com desconfiança e tal, mas deu tudo certo. Por que foi tão bem no Grêmio? Ele fez toda a carreira dele na Europa, ele foi um grande jogador na Europa, porque marcar os jogadores fáceis de lá já é mais difícil que marcar os jogadores daqui, até por toda a obediência tática que eles seguem, toda a forma de estrutura de jogo. Então ele chegou aqui, ele destruiu e foi reconhecido. Tanto que assim, vocês que tanto defenderam e ficaram 10 anos na Europa, 10 anos na Europa, eu vou listar aqui pra vocês rapidinho os títulos do Jeromel na Europa. Tô brincando, gente, mas é isso. Ele ganhou títulos aqui pelo Grêmio, foi super bem, tá na seleção, merecido. Teve, claro, a questão da lesão do Rodrigo Caio, que era um jogador que o Tite estava bem atento. Mas o meu ponto de vista é esse, e não muda, o argumento é o mesmo. Pra mim, a zaga titular do Brasil tem que estar jogando na Europa. Mas o Jeromel não deixa de ser um bom banco, experiente e que pode ser uma opção. Muita gente também falou sobre eu ter chamado ele de menino. Por favor, Caio, coloca a cara do Jeromel aqui na tela. Gente, ele tem cara de 21 anos, certo? Certo. Tanto que muita gente comentou assim, nossa, eu nem sabia que ele tinha 32. Sim, ele tem 32. E muita gente criticou também que eu falei que ele pode jogar a próxima Copa, que essa pode servir como experiência, já que ele tá indo pro banco. Sim, sabemos que 36 anos é uma idade já avançada. Pra quem não sabe, o Cafu jogou a 4ª Copa do Mundo dele em 2006, com 36 anos, na lateral, como titular. E assim, sabemos o que significa jogar na lateral. Eu tenho essa coisa de que tudo depende do momento do jogador, o quanto ele tá rendendo na posição naquele momento. Talvez não seja muito vantajoso realmente levar um jogador tão velho, mas talvez ele possa ir por ter um pouco da experiência e ser mais novo do que os outros que poderiam ser experientes ali. Mas, de qualquer forma, eu acredito que a seleção brasileira, ela tem um potencial muito grande, é quase prodigiosa do meio pra frente. A parte defensiva ainda tem muitas dúvidas para os próximos anos, porque o Daniel Alves e o Marcelo vão se aposentar em breve. Eu acredito, não acho que eles jogam em alto nível durante muito tempo, ainda mais que ambos têm dificuldades defensivas, que é uma coisa até que importante. E a zaga idem, então é meio que ficar de olho, entender quem vai aparecer, quem são os jogadores que vão surgir no cenário brasileiro para despontar aí nos próximos 4 anos. Certo? Sobre o Jeromel é isso, é minha opinião. Eu não acho que ele fez uma carreira em algum grande time da Europa pra gente poder falar que assim, realmente foram 10 anos que ele brilhou absurdo em um time gigante jogando contra gigantes. Tanto que tem uma entrevista que ele fala que ele jogou contra o Cristiano Ronaldo quando o Cristiano Ronaldo ainda estava no Sporting. Então, é de se pensar, né? Falcão uma vez disse: nossa cultura nunca foi de tática, sempre foi de qualidade. O que eu quero dizer com essa frase desse grande cara? Eu quero dizer basicamente que você não precisa seguir aqui com a cabeça fechadinha, quadradinha, levando 2 jogadores para cada lado do campo, porque é a posição de ofício deles. No meu caso, como treinadora, que foi a posição que eu me coloquei no vídeo passado, e ninguém precisa concordar com isso, eu prefiro levar jogadores de confiança para a Copa do Mundo. Ou seja, eu sei que do meio para frente o time é muito prodígio, os talentos são muito bons. Pra trás, eu preciso tomar confiança, e para isso você tem o seu elenco de confiança, seus jogadores de apoio. O Tite é a prova disso, os caras que ele tá levando com ele. Por que eu escolhi 3 laterais esquerdos?
esquerdos e eu só coloquei o Rafinha na lateral direita. O Marquinhos já jogou de lateral direito, ele rende bem naquela posição, ele não comete erros, ele não compromete. A Alemanha na Copa de 2014 jogou com lateral improvisado, foi campeã e ainda meteu 7-1 no Brasil. E lá vem eles de novo! Acontece, gente, faz parte. Você tendo jogadores polivalentes dentro do seu elenco, você consegue mudar a estratégia de acordo com o seu adversário. O Marcelo é um cara que pode jogar em várias posições, inclusive pra mim ele seria a camisa 10 em qualquer time aqui no Brasil. O Alexandro é outro cara como ele, totalmente polivalente, agressivo pra atacar, defende muito bem, é ótimo no 1x1, então ele dribla e vai pra cima. É um jogador que chama muita atenção na Europa. O lateral precisa saber agir em todas as áreas e alturas do campo. É por isso que um jogador como Alexandro, que já jogou de meia, ponta, ala, é completamente viável para uma seleção brasileira. Eu não confio tanto em outros laterais direitos, por exemplo. Eu prefiro trazer o melhor que eu acho de conjunto de jogador para aquela posição, que eu sei que eu posso mexer ali no meio de campo, que eu posso usar como volante. Eu consigo, com o Marquinhos na lateral direita, liberar um pouco mais o Marcelo. Eu não preciso fazer com que os atacantes que jogam ali do lado direito voltem tanto, porque o Marquinhos vai garantir essa parte defensiva. Então é toda uma questão de planejamento para você conseguir organizar o seu time. Você não precisa seguir à risca a questão de levar um jogador de ofício para aquela posição. O Felipe Lahm, para mim, é um dos melhores laterais da história, um dos melhores jogadores também da história do futebol. Não à toa, durante anos e anos e anos, ele se fez na carreira como lateral direito. O Guardiola chegou no Bayern e enxergou um diferencial nele, que é Felipe Lahm sempre teve visão de jogo. Além de defender muito bem, ele ataca, ele serve o companheiro na frente. O que ele fez? Colocou o Felipe Lahm na posição que mais enxerga o jogo, onde você começa o jogo, você precisa abrir espaços. Ele fez o Felipe Lahm virar volante. E são características que eu enxergo no Marcelo também, por exemplo. Que o Marcelo pode muito bem fazer ali o meio de campo. E aí você abre espaço na lateral esquerda. Foi o que aconteceu no Bayern. Quando o Felipe Lahm foi colocado como volante por causa de algumas lesões e o Guardiola precisava se virar com o que ele tinha, ele abriu espaço na lateral direita e ele conseguiu fazer com que o Thiago Alcântara avançasse um pouco e jogasse na posição que ele se dá melhor. E assim, o Guardiola conseguiu uma temporada incrível com esses jogadores. Fez um futebol bonito de ser visto. Por isso eu escalei minha seleção daquela forma. Ninguém precisa concordar. Eu sei que, é claro, você arriscar na Copa do Mundo pode ser um pouco complicado. Tem gente que prefere seguir ali mais certinho. Eu não. Na minha seleção que eu escalei, cada um pode escalar a sua. Mas essa é a minha seleção, pontos devidamente explicados. Nos próximos anos a gente acredita muito na seleção, que ela vai render, mesmo que não ganhe agora, do meio pra frente. Mas a parte defensiva como um todo, ela vai precisar ser um pouco estudada e entender como esses jogadores vão se encaixar na seleção, jogando juntos pelos próximos 4 anos. Vai saber o que vai dar nessa Copa, né? Gente, é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação, dá like no vídeo. Comenta aí se vocês acham que faz sentido, se pra vocês não faz sentido nenhum. Eu tô louca, porque é um absurdo fazer esse tipo de teste. O futebol nunca tem que ser unanimidade, e é por isso que o futebol é legal, porque ele gera discussão. Falou? Beijo!